você tivesse que hoje deixar para trás tudo que você construiu e fosse, entre esse ano e o próximo ano, ser a nossa presidente do nosso país? Ninguém quer falar de política o tempo inteiro. Aliás, essa política que a gente tem vivido de escândalo toda hora é um saco. Mas é engraçado você falando isso também, porque olhar para você, né? Acho que todo mundo está assistindo aqui tem essa sensação de fortaleza, de uma mulher forte, decidida, nem um pouco frágil. E aí você fez uma declaração falando que se você fosse entrevistada do A Priori, as pessoas conseguiriam perceber que você seria muito mais frágil na sua forma de debater. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu não acho que seja frágil na minha forma de debater. No debate eu sou firme, mas é na vida. Eu acho que parte da força que eu demonstro está no fato de eu lidar bem com as minhas fragilidades também. Eu não escondo, eu vivencio, eu lido com elas, e isso nos fortalece. Quanto mais a gente tira do nosso campo de consciência as nossas características, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, mais elas se tornam amedrontadoras. A gente precisa enfrentar as coisas, e quando a gente enfrenta, a gente se fortalece. Então, vou dar um exemplo, assim. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou medrosa, eu estou sempre preocupada em conseguir colocar os meus projetos de pé, então acontece muito de noite, assim, eu vou deito com meu marido, aí eu começo a chorar, falo, ai, eu não estou dando conta de novo, será que vai dar certo? E eu estou tentando me apresentar dessa maneira, e ele fala, mas está dando tudo certo, só que eu estou lá, medrosa, eu falo, eu sou uma criança esperando o carro bater de novo, que é o acidente do meu pai, alguma coisa vai acontecer. Se eu tentasse esconder isso de qualquer jeito, no meio de um debate, por exemplo, quando alguém falasse assim, mas você é uma pessoa que chora à noite. Eu podia, meu Deus, agora eu tô falando, eu choro à noite, tudo bem. Ok, legal, hein, gente? Show, agora vamos debater aqui o tema? Acabou, a pessoa não usa aquilo contra mim. Eu acho que vale a pena as pessoas refletirem sobre controle de narrativa. Quando a gente fala em expor vulnerabilidade, isso tem sido muito divulgado por diversas pessoas falando de empreendedorismo, de carreira e tudo mais. Não é você, de forma impensada, expor as suas vulnerabilidades e abrir a tua ferida para alguém te dar uma flechada, fazer um ataque direto naquilo que te fragiliza. Mas é você controlar a sua narrativa. É você expor do jeito que você quer. E aí controlar o quanto a pessoa consegue te atingir. Então eu falo muito sobre intenção no agir. A gente precisa se compreender melhor e entender que a gente está contando uma história. Sempre. Todos os momentos. E que a gente precisa ver que história que a gente quer contar, como é que a gente quer se apresentar. E construir essa marca, construir essa persona com intenção, com propósito, com objetivo. Então eu sou uma pessoa super frágil. E até me dizer frágil poderia ser encarado como uma estratégia, por exemplo. Porque se eu digo para você que eu sou frágil e você chega para debater comigo pensando que eu sou frágil, eu te dou uma chapuletada que você não está esperando. Eu vou contar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu falo isso, mas não direi quem, mas uma pessoa com quem eu debati, assim, pela primeira vez publicamente, antes da gente estrear, uma vez encontrou comigo, com meu marido, e olhou para o Thiago e falou assim, nossa, ela é muito fofa, né? E o Thiago falou, a gente mostra o que a gente quer. Outra coisa importante para o debate, o Thiago até falava isso para mim, que ele é lutador, né? Meu marido é faixa preta de jiu-jitsu, competiu durante um tempo. Quando você está no treino, você não expõe todas as suas armas para surpreender o adversário na hora. Então, arte da guerra. É isso, mas total. Eu sou frágil, eu sou mó docinho. Sério, não sempre, mas pilão, eu sou frágil. Sou, né? Eu tô falando que não, eu sou assim. Pô, eu falo com a minha mãe toda hora, entendeu? Eu tenho esse lugar de fragilidade, sim. Mas eu ressurjo. Acho que é isso.
Cara, eu acho, Fico triste, não sei lá. Sofri um cancelamento, um cancelamento que eu acho injusto. Claro que eu fico triste, que eu choro. Tem esse lugar de fragilidade. Agora, como eu opero com isso depois, aí é outra coisa. É que do meu lugar de fragilidade, eu me fortaleço. Então, A hora que você me derrubou... Você está falando uma coisa que é eu... muito perceptível em relação à vulnerabilidade que você falou aqui. A gente acompanha nas redes e aí eu consigo perceber, né, o quanto hoje você se tornou muito mais vulnerável de quando você começou. Você mostra muito mais a sua vulnerabilidade hoje do que quando você começou a fazer os vídeos que você faz, né? Isso é notório. E eu acho que isso rola também uma identificação com quem está assistindo, sabe? Eu acho que quanto mais humano a gente se mostra, acho que quanto mais vulnerável a gente se mostra, obviamente dentro do que você acabou de dizer, mais rola a identificação e mais você consegue até compartilhar dos seus ensinamentos, né? E eu acho que é deliberado também para que as pessoas se reconheçam. Eu não posso, hoje, com uma audiência tão grande, falar eu sou forte o tempo todo, eu sou invencível, em nenhum momento eu esmoreço. Primeiro porque é mentira, depois porque isso vai gerar nas pessoas uma expectativa irrealizável, ninguém é assim. E o que eu acho legal é dizer, eu sou uma medrosa, chorona, e dou meu show quando eu preciso. Então, você é um medroso chorão, você é uma medrosa chorona, segura aí suas pontas, vamos embora, acha teu jeito de operar o rolê e vamos. De novo, com aquilo que você tem à sua disposição, o que dá para fazer, gente? Todo mundo tem suas questões. Todo mundo tem suas questões internas, todo mundo tem as questões de contexto, entendeu? A gente tem uma sociedade extremamente desigual, não é fácil igual, nem difícil igual para todo mundo, mas enquanto a gente pensa na estrutura, enquanto a gente pensa em mudar as coisas para que a gente tenha um lugar de maior equivalência, o que a gente faz com o que tem agora? Como é que a gente opera com o que a gente tem à disposição? Porque é assim, então dá para fazer as duas coisas paralelamente, a gente precisa fazer. E aí, vocês até comentaram quando eu falei das críticas da pessoa que fica ali, né, só criticando, tem que tomar muito cuidado com a internet para não terceirizar toda a responsabilidade. O meio em que a gente vive nos condiciona, não nos determina. É claro que a gente tem que pensar, de novo, de maneira mais ampla em como mudar o mundo que a gente vive, mas tem um espaço de agência individual que a gente precisa controlar. Não dá para tudo ser o outro, tudo é o outro, tudo é o mundo, tudo é a internet, a rede social. A gente precisa segurar a nossa onda, entendeu? E fazer um pouco por nós, porque senão você fica naquela coisa que mas é que não dá por causa de, mas joga tudo para fora de você, absolutamente tudo, e fica cobrando os outros. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, recentemente, faz 2 anos já, que eu e o Thiago fazemos uma ação no Dia da Consciência Negra, que é de comprar alguns exemplares do Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, e disponibilizar para doação. Então, as pessoas entram no site da editora, eu tenho um contato direto com a editora, por isso eu consigo fazer isso. O pessoal lá do operacional gera o cupom, faz toda a história no site, e você entra, põe o cupom, o livro sai por 1 centavo, só por uma questão operacional, e você paga só o frete. O frete é uma coisa que varia, né? Depende de onde você mora e tal. E aí a gente faz essa ação e eu, claro, recebo muito mais mensagens positivas, mas recebo algumas pessoas dizendo: nossa, mas o frete saiu muito caro. Gente. Compre em outro lugar, não tem problema. Assim, tudo certo, mas sério? Quer dizer, em vez da pessoa pensar, vamos refazer. Fui lá, entrei, o frete saiu caro. Em vez de eu pensar, poxa, o frete saiu caro para mim, vou comprar em outro lugar, então, que saiu mais barato, vou o quê? Repassar o meu livro, fazer um conteúdo nas minhas redes para eu atingir as pessoas com quem eu falo, sei lá, vou me sentir encorajado por essa atitude dessa pessoa e fazer alguma outra coisa? Não, eu vou reclamar. Bizarro. É bizarro. E aí eu até mandei para uma moça que me falou, mas eu falei, muita vontade de reclamar, né? Porque se
não fosse essa ação, você teria que pagar o livro e o frete. Sim. Aí ela falou, eu só acho que você poderia ter feito uma parceria com outra plataforma. Ela não sabe se eu tenho contato com outra plataforma, ela não sabe qual a viabilidade de fazer isso, porque ela nem tentou fazer nada. E eu mandei para ela, eu falei, amada, faça. Procure aí o que você consegue fazer e faça. Eu procurei o que eu conseguia fazer. Ela falou, a sua ação seria muito mais efetiva se você fizesse isso. Eu falei, eu disponibilizei 1.000 exemplares para doação, a Companhia das Letras entrou comigo, disponibilizou mais 200 para doação, e a gente doou 1.200 livros. Tá tudo certo. Maravilhoso. Maravilhoso. E a pessoa tá ali. E eu tenho certeza, gente, é o que eu falo, não é por mim, mas eu tenho certeza que a vida dessa pessoa tá empacada. Sim. Porque se essa pessoa ela não consegue, ela tá só olhando para os outros para poder apontar dedo. Por isso até que outra coisa que estou falando um monte de coisa para vocês que eu nunca falei. Pode falar. Ai, meu Deus. Pode falar. E tô nem pensando. Mas por isso que eu não gosto daqueles perfis na internet que existem só para apontar dedo. Uhum. Ainda que sejam críticas válidas, porque eu acho que é um ambiente muito insalubre. Não é assim, entendeu? A forma da gente fazer é diferente. A gente precisa se organizar para construir. Então, eu também às vezes recebo pedidos de entrevistas, as pessoas dizem, porque a sua existência como perfil é uma existência diferente, porque o seu perfil tem conteúdo, e aí querem que eu critique outros perfis que não fazem o mesmo trabalho que eu. E, cara, eu seria absolutamente incoerente. Se eu estou falando de multiplicidade e da garantia de todo mundo de se apresentar como quer, como que eu vou dizer que os outros têm que fazer a mesma coisa que eu faço? Verdade. Não é assim. Eu acho que tem gente, se a pessoa quer fazer um perfil para falar só de moda, outra quer fazer um perfil para falar só de maquiagem, outra quer fazer um perfil para falar só de viagem, são escolhas e a gente segue se a gente quiser e não segue se a gente não quiser. Quem sou eu para dizer para vocês, por exemplo, que vocês necessariamente precisam fazer um conteúdo político? Se vocês quiserem, que bom, ótimo. Eu estou aqui fazendo o meu papel, que é de mostrar que a política não é o único assunto, mas é também um assunto importante, assim como é um assunto importante o aperfeiçoamento pessoal, assim como é um assunto importante a apropriação de si. Mas fala cada um sobre o que quer, gente. Sim. Senão eu vou ser a censora do mundo. Uhum. As pessoas para ser... Fiscal é uma hierarquização de conteúdo. Fiscal de conteúdo. Então, eu não acredito nessa dinâmica, eu não quero ser usada para legitimar isso, eu não acho que as coisas funcionem desse jeito, eu acho que um mundo legal é onde cada um apresenta o que quer e quem consome faz o seu juízo e tá tudo certo, entendeu? A gente não tem que ficar ranqueando coisas, porque esse lugar a gente acha que ele enfim... Eu esqueci a palavra agora, me fugiu, quando ele não pode causar dano, mas a gente acha que ele é menos danoso, porque a gente pensa assim, tudo bem, eu estou só criticando a pessoa que fala de viagem quando ela deveria estar falando do assunto que eu considero relevante. Mas daqui a pouco a gente está falando, então, que tem música relevante, música irrelevante. Vocês entenderam o elitismo? Vocês viram um ataque ao funk? Sim. Tá tudo relacionado. Então, a gente tem que tomar cuidado, assim, de não achar que quando as outras pessoas dizem isso é bom, isso não é bom, elas estão sendo equivocadas na abordagem, e quando é a gente, tudo bem, se a gente está ranqueando. Eu, sinceramente, acho assim, tem momentos. Tem hora que eu entro na internet e eu não quero ver nada além de foto bonita. Tem hora que eu entro na internet e eu quero refletir, quero um pouco mais de conteúdo. Por isso, justamente, que no meu perfil eu faço aquele mix. Entendeu? Porque é isso que eu acredito, é isso que me satisfaz e não precisa agradar todo mundo. Tem problema. Você entra na internet só para ver conteúdo cabeça e tal, legal, deve ter gente que apresenta isso, pode pular os meus conteúdos se você quiser ficar para o conteúdo cabeçudo. Mesma coisa quem gosta... Gabriela, tem dos dois lados, gente que fala, eu gosto só quando você fala de política, e tem gente que fala, eu gosto só quando você mostra foto bonita, coisa de moda. Mas eu gosto das duas coisas, daí eu vou apresentar as duas coisas. Se quiser, você vê uma parte, se não quiser, não vê nada, tudo bem.
Sensacional. Na entrevista que você teve com a Anitta no Aprioli, vocês falaram sobre essa visão crítica que a gente tem que ter, né? Esse senso crítico que a gente tem que ter. Todo mundo tem que ter, fora da internet ou dentro da internet. Como que você acha que isso pode ser mais estimulado na nossa sociedade? É dentro de casa, é na família, é desde pequeno, é no celular? Como que é isso para você? Em todos os lugares. Dentro de casa, a gente pode estimular esse senso crítico, não inviabilizando questionamento. Então, a primeira coisa é a gente estar aberto para ser questionado, porque se as pessoas estão sendo mais críticas, elas vão questionar e vão problematizar as coisas. Mas pensando na internet, eu diria que conversa muito com a resposta anterior, no sentido de que a gente estimula senso crítico e uma alteração comportamental nas pessoas a partir do convencimento e não da imposição. Olha que interessante. Se a gente fala sobre senso crítico, dizendo que as pessoas têm que desenvolver, que as pessoas têm que falar sobre esse assunto, que as pessoas têm que, o que a gente está impondo é a nossa visão de mundo sobre esses indivíduos. E se esse indivíduo ele só absorve o nosso tem que, não tem crítica, tem submissão. Não tem autonomia, tem submissão. Por isso que eu não acredito nessa abordagem. As pessoas têm que falar, a pessoa tem que ser pressionada a isso, a pessoa tem que ser constrangida àquilo. Eu acredito em convencimento. Que é você dizer, oi, olha esse assunto, vê como ele é importante para a sua vida. Você percebe o reflexo que isso tem na sua existência? O que você acha? Não vale a pena pensar? Esse, de verdade, é o fortalecimento do senso crítico. O resto é a imposição da nossa ideia sobre outras pessoas que não agirão de modo autônomo, mas se comportarão como um simples deglutidor, assim, uma esponja de comportamentos alheios. E a cilada nesse momento, a pessoa absorve aquilo que eu digo. Só que ela opera desse jeito. A forma dela de raciocinar é essa. Amanhã ela está absorvendo o pensamento de outra pessoa. Sim. Então, ela é uma presa fácil para qualquer discurso que não dependa de crítica, que seja um discurso de imposição. Por isso que eu não acredito no tem que. Eu acredito no... Você já pensou nisso? Olha que interessante. Esses dias eu estava numa festa e as pessoas me disseram de escola, que estudar história não é importante, e estavam falando sobre os seus filhos. Eram mulheres um pouco mais velhas com filhos adolescentes. E eu falei assim, em vez de eu falar, não, mas tem que estudar, eu falei assim, porque às vezes realmente, né, é um currículo antigo, mas sabe o que eu estava pensando? Que a gente consegue trazer muito do estudo da história para o dia a dia. E aí eu contei uma história de um jeito diferente, e a moça olhou para mim e falou, nossa, desse jeito que você falou faz sentido. É isso. Gabriela, você falou essa questão do não tem que. Eu acho que é uma geração que você faz parte disso, inclusive não sei se foi sua mãe que te falou isso, você não tem que nada, em algum momento eu lembro da entrevista, acho que foi ela que te falou isso, e é o que a gente tem que falar todos os dias para a gente mesmo e para todo mundo. A gente é uma geração do não tem que nada. A gente não tem que nada, a gente não tem que usar uma roupa específica para ir para o shopping porque a gente acabou de sair da academia, a gente não tem que se maquiar de mais ou se maquiar de menos. Então, acho que a gente está fazendo parte de uma geração transformadora e você, através do seu conteúdo e através do seu senso e da sua visão crítica, também é uma dessas agentes transformadoras desse movimento de desconstrução mesmo. Não, ninguém tem que nada. As pessoas têm que tatuar isso na testa, ninguém tem que nada. Eu acho que vai ser mais fácil assim a gente ninguém tem que nada. Vocês sabem qual é o melhor jeito da gente se convencer de que a gente não tem que nada? Qual? É a gente se convencer e incorporar verdadeiramente a compreensão de que os outros não têm que nada. Uhum. Porque só existe tranquilidade na coerência. Então, a gente às vezes invoca para nós mesmos a prerrogativa de não ter que nada, mas a gente está o tempo todo achando que o outro tem que para nos satisfazer. A nossa existência é uma existência individual e autônoma que se comunica com outras existências, mas que não serve a outras existências. E isso é maravilhoso. A existência dos outros é uma existência individual e autônoma que se comunica com outras existências, mas não serve à nossa existência. Então, o melhor jeito, por exemplo, de você não achar que você precisa responder todas as mensagens do WhatsApp imediatamente
É você entender que os outros não precisam te responder imediatamente. Exatamente. Eu nunca respondo. Bruno não responde. Eu tenho problema com isso. Mas é isso que você falou, bateu até em mim, tá? Porque quando eu mando e as pessoas demoram a responder, eu fico indignado. Só que eu demoro muito para responder. Aí então eu falo para ele, mas Bruno, você não responde às pessoas. Por que você quer que as pessoas te respondam? Só que eu estou no outro lugar, eu respondo às pessoas e também acho chato quando elas não respondem. Pois é. Não, então, eu não respondo, fico chato. Nenhum dos dois está certo, porque você responde porque você quer, é uma decisão sua, mas a pessoa não tem que responder segundo a sua lógica. E é natural. Para a gente é especial, né? Olha de onde a gente olha o mundo, a gente olha de dentro da gente mesmo. A gente é muito especial, a gente está falando desse lugar. Então, eu falo que a gente tem que ter consciência da nossa força e da nossa relevância, do nosso possível impacto na vida das pessoas para se empoderar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que assim, criar essa consciência da nossa irrelevância. A gente é mais um. Embora a gente esteja olhando dentro de um lugar privilegiado na nossa existência, porque a gente está dentro do nosso corpo, então, para a gente é... Ó, o alecrim dourado, a gente não é o alecrim dourado, entendeu? E isso é muito bom. A gente não pode se dar tanta importância, né? É um exercício. A gente não pode se dar tanta importância, porque acaba que a gente dá muita importância. As pessoas se dão importância demais, né? Agora, vem cá, me diz uma coisa. Você acha que todas as decisões da sua vida foram 100% planejada? Nenhuma decisão da vida de ninguém é 100% planejada. A gente tem um aspecto emocional que opera em todo mundo, então tem estudos, milhares de estudos sobre os vieses cognitivos, a gente poderia falar sobre isso. O que a gente pode é tomar consciência desses vieses e, o máximo possível, tentar trazer a racionalidade para as nossas decisões e orientar as nossas decisões para aquilo que a gente pretende atingir, sem controle, tá? Porque a gente controla a tomada de decisão, mas tem, enfim, um dado de contingência em todas as existências que a gente não consegue afastar, que é o elemento sorte. Então, a gente tem que entender, o mundo é incerto, a gente não controla muita coisa, dentro do que a gente controla, o que a gente pode fazer melhor. Então, é isso. O que eu posso dizer é, eu tenho uma existência muito consciente de propósitos, consciente de objetivos, consciente de vontades, consciente de desejos, consciente de defeitos, consciente de medos, e a partir dessa minha consciência, eu vou tentando adequar e operar os meios à minha disposição para construir o que eu quero. Eu sou muito estrategista, mesmo. Quem me conhece diz que essa é a minha principal característica, e eu adoro ser assim. Gabriela, duas curiosidades. Uma, se hipoteticamente você tivesse que hoje deixar para trás tudo que você construiu na advocacia, como pessoa que tem conteúdo, e fosse, entre esse ano e o próximo ano, ser a nossa presidente do nosso país. Como que ia ser esse sentimento para você? Calma. Como que ia ser esse sentimento para você, sabendo que esses últimos anos, a bucha que você ia ter que assumir? Como que ia ser? Olha, eu acho que primeiro ia ser uma honra, enfim, que as pessoas tivessem confiado em mim para resolver esse problema. Porque você sabe que isso é um desejo de muitas pessoas, né? Mas até isso revela um problema nosso. Porque o nosso desejo é personalista. E ele não tem que ser personalista. Não é porque a gente gosta da pessoa. A gente tem que parar de pensar nas pessoas. A gente tem que pensar nos projetos. Porque é muito fácil, nós temos problemas difíceis de serem solucionados. E os problemas, eles não são segmentados, eles se comunicam. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. É importante a gente socorrer as pessoas que vivem de maneira precária no Brasil financeiramente? E é importante por quê? Porque a gente precisa, não só por humanidade, ajudar essas pessoas, mas a gente precisa sobre um raciocínio de produtividade, de eficiência, porque é desenvolver o potencial dessas pessoas que fica escondido. Mas a gente, ao mesmo tempo, precisa tomar cuidado com a saúde das nossas contas públicas? Precisa. Porque se a gente perde a credibilidade, a gente no longo prazo se prejudica. Se no longo prazo a gente se prejudica, a gente começa a ter menos dinheiro à disposição para socorrer essas pessoas. Porque o dinheiro do Estado ele não nasce, não é por geração espontânea. A gente precisa que a nossa economia
ande, para a gente conseguir arrecadar, pode mudar desenho tributário, tudo está relacionado, tá? Mas a gente precisa de arrecadação para conseguir garantir a eficiência desses programas e a disponibilidade de recursos. Então, olha, é difícil. Não adianta só a gente falar, então agora a gente tem que fazer X, a gente precisa pensar como é que a gente paga essa conta. E para pagar essa conta, como é que a gente estimula a produtividade? Então, daí, como é que a gente calcula a eficiência do programa? Como a gente faz para, de fato, incentivar a produtividade dessas pessoas? Como que a gente trabalha paralelamente com educação e saúde? Tudo, tá bom? E a gente precisa começar a cobrar mais das pessoas, não que elas sejam grandes oradoras, que elas sejam carismáticas, que elas sejam legais, que elas não façam promessas fáceis de solução de problemas difíceis. A gente precisa começar a pensar, oi, tudo bem? Como que você vai fazer isso? Aliás, essa vai ser uma tônica minha para 2022, estou antecipando mais uma coisa aqui para vocês nessa entrevista, que é projeto. Como que vai fazer? Não adianta falar, quando eu chegar lá, eu vou resolver tudo e o Brasil vai ser grande de novo. Ai, poxa, que bom, quero. Como? Sim. Porque, né? Se não, gente, não funciona. Então, eu como presidente novo, né? Eu me cercaria de pessoas competentes nas suas respectivas áreas, eu seria muito aberta para discussões, eu procuraria criar um espaço verdadeiramente democrático para encontrar caminhos de consenso, porque eu não acredito que a solução está na imposição, eu trabalharia muito pelo país, não tanto pelo meu projeto pessoal, então eu não seria uma presidente que fica no Twitter, no Facebook, fazendo auê para os meus eleitores, até porque eu não tenho a pretensão de construir uma carreira política, não estaria pensando na reeleição, então eu trabalharia pelo país, porque eu teria absoluta consciência de que eu fui colocada ali para cumprir, para desempenhar um trabalho, que o meu lugar é um lugar de serviço, que eu ocupo aquela cadeira temporariamente e que a população tem todo o direito e legitimidade de me cobrar todos os dias pelo trabalho que eu estou desempenhando, porque eu estou ali trabalhando para cada um dos cidadãos brasileiros. Então, seria essa a consciência. Não sei se responde. Nossa, eu votaria com certeza, faria campanha. E a minha última curiosidade, de tudo que, óbvio que eu tenho o meu ponto de vista sobre isso, de experiências que eu tenho tanto digitalmente quanto de papos que a gente tem das pessoas que a gente encontra. Do que você está vivendo nesses últimos anos, né? Das pessoas estarem interessadas mais em política, mesmo que seja através de você, ou do Globo News, ou, sei lá, da CNN, as pessoas que estão fazendo esse movimento de estarem interessadas, você acha que vão fazer a diferença no próximo ano? Sinceramente? Acho que toda pessoa que se interessa individualmente faz diferença. Acho que a diferença é cumulativa. Do mesmo jeito que as minhas decisões, elas não foram um momento de decisão, elas vêm se aperfeiçoando, acontece mesmo com a política ou com qualquer assunto. A gente é uma democracia novinha. A gente está aprendendo. E a gente vai consolidando esse aprendizado para melhorar. Essa é a única convicção possível, inclusive, porque senão a gente entra naquele ceticismo de preguiça. Nada vai resolver. Não vai dar certo. E a gente fica aqui sem fazer nada. Eu acho que a gente precisa pensar. Porque isso aconteceu muito, né? Isso aconteceu muito, né? Essa preguiça. Aconteceu muito essa coisa da preguiça. Tá, deixa que o Brasil tinha muita preguiça. Deixa que o Brasil se vira. O meu voto não vai fazer diferença. O que eu acho não vai fazer diferença. Não vou assistir, não vou argumentar, não vou ver quais são os projetos desse candidato. Isso existia muito antes, né? Ainda existe. Mas sabe o que eu acho também? A gente tinha uma ideia de que para discutir política a gente precisava discutir só política. E isso ainda acontece. Então, eu tenho, vamos lá, eu tenho um conteúdo diverso, eu falo sobre muitos assuntos, sobre política, sobre maquiagem, sobre moda, sobre carreira, sobre empreendedorismo feminino, sobre esse aperfeiçoamento pessoal. Eu tenho um programa de entrevistas, de assuntos diversos. E mesmo assim, às vezes as pessoas tentam de novo me colocar numa caixa só, que é a da política. Só que, gente, se a comunicação for de que para discutir política a gente precisa falar só de política, eu não quero falar só de política na minha vida. Vocês querem? Chato. Pois é.
Então, eu brigo o tempo todo, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas, sei lá, imagina se eu publicar um livro amanhã sobre carreira. Nossa, mas você saiu da política? Não, não, continuo falando disso, mas eu falo de outros assuntos também, porque a política não é o único assunto. A gente vivia muito essa convicção de que só posso falar de uma coisa. Mas aí é muito chato, gente. Ninguém quer falar de política o tempo inteiro. Aliás, essa política que a gente tem vivido de escândalo toda hora é um saco. Ninguém aguenta, vocês aguentam? Ninguém aguenta mais. A gente precisa de trabalho em vez de escândalo, para a gente poder trabalhar e viver a nossa vida. Porque, olha só, a democracia, a nossa estrutura de democracia é representativa. A gente elege representantes para que eles resolvam os problemas para a gente, tá? A gente vai continuar acompanhando para a gente poder fazer boas escolhas, para a gente poder cobrar, tudo certo. Só que não dá para a gente ter uma demanda 24 horas por dia, 7 dias por semana, para a gente se dedicar com afinco a assuntos para os quais a gente tem um representante ali para resolver para a gente. Porque a gente precisa resolver a nossa vida, caceta. Todo mundo precisa trabalhar. E a gente está falando de um lugar de absoluto privilégio. Porque as pessoas estão trabalhando 12 horas por dia, quando estão trabalhando, porque a gente está com um índice de desemprego altíssimo, para colocar comida na mesa. Sim. Não dá para ter que ficar olhando de manhã, de tarde, de noite, qual que é o trending topic do Twitter. Precisamos viver, precisamos trabalhar, precisamos que essas pessoas trabalhem. Porque senão haja, né? Então, acho que é um pouco isso. A política pode ser o único assunto para quem escolheu que esse seja o único assunto. Para os outros cidadãos brasileiros tem que ser uma parte da vida. Então, a gente precisa legitimar a política como uma coisa, não a única coisa. Porque senão a gente afasta pessoas. Política, o título do meu livro é Política é para todos. Para todos. Até para quem não quer pensar política 24 horas por dia, porque acha isso um assunto chatíssimo. Inclusive, a gente vai deixar aqui o link mundo. do livro da Gabriela. Aqui embaixo, na descrição do vídeo. E falando do seu livro também, o seu programa, conta um pouquinho para a gente a ideia, para a gente encerrar a nossa conversa. A ideia surgiu de você, como é que foi esse processo do Aprioli? Foi uma ideia que amadureceu de forma conjunta comigo e com o pessoal da CNN. Eu tinha muita vontade de fazer um programa de entrevistas, eu gosto muito de fazer perguntas. E, de novo, me apresentar num outro lugar, né? Porque as pessoas estavam acostumadas a me ver dando respostas. Então, eu quis me apresentar nesse lugar de quem também faz perguntas. Mais uma vez, como tudo que eu faço é uma afirmação de multiplicidade. E eu queria mesmo me colocar nesse lugar de mais leveza, porque eu acredito que a gente pode abordar assuntos extremamente importantes e profundos, sem ficar preso num tema só e sem ter sempre que ser muito denso. A gente pode falar das coisas com leveza. Esse é o cerne da minha comunicação. Eu não gostaria de ser vista, eu não quero ser vista como uma mulher que fala sobre política. Eu gostaria de ser vista como uma mulher que fala sobre assuntos variados, inclusive política. Esse é um traço da minha existência pessoal, e eu quero que seja um traço da minha existência pública. Então, o Aprioli foi me apresentar para o público dessa maneira diferente. Ele foi muito bem recebido, eu fico muito feliz, e principalmente porque existir de maneira múltipla, como eu tenho tentado fazer, e eu falei nessa entrevista, legitima que outras pessoas existam da mesma maneira. Então, para que todo mundo consiga falar sobre assuntos leves e profundos numa mesma existência e transitar por diferentes áreas, sem se preocupar com a pressão que a gente sofre para se encaixar num lugar. Então, o Aprioli foi pensado para isso, eu estou muito feliz, é um privilégio poder conversar com os meus entrevistados. Essa primeira temporada eu falei com gente muito legal. A gente já começou a pensar na segunda temporada, que também vai ser uma delícia. E é isso. Estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. É muito feliz essa minha trajetória pública. Eu conheço gente legal, entendeu? É muito bom. A gente que amou. Obrigado por você estar aqui com a gente no Seja Seu. O Seja Seu é um pouco isso também, né? A gente quer levar todos os tipos de assunto de uma forma leve, sem ser chato, sem impor, porque ninguém tem que nada, né? É essa a mensagem final. Ninguém tem que nada, gente. Pelo amor de Deus, parem com isso. Muito obrigado mais uma vez, e parabéns por ser essa mulher, esse exemplo maravilhoso de ser humano, né? Não é nem de mulher, de ser humano mesmo,
Tá sempre nos nossos projetos. Com certeza, não, muitos. Faremos muita coisa juntos ainda. Amor, você não sabe que eu e o Bruno já conversamos, que a gente tem um ensaio. Fala aquela foto referência que eu te mandei. Mostrei para ele. Eu amo aquela foto. Eu amo aquela foto. Ela só vai arrumar a locação agora pra gente fazer. Não, eu tô muito ansiosa. Eu tava no restaurante, eu pensei em vocês na hora. Tá vendo? Eu quero isso. Fala de política, mas quer fazer um ensaio belíssimo também, gente. A vida é isso. É isso. Senão fica muito pequenininho. Chato. Obrigada, eu amei, gente, conversar com vocês. Adorei a proposta do Seja Seu. E acho que o nome do programa é o melhor, porque a gente precisa ser da gente mesmo. Porque é só quando a gente ocupa esse lugar, só se você for seu mesmo, é que você vai conseguir ser de outras pessoas. E sendo seu, você vai conseguir encorajar outras pessoas a fazerem esse mesmo movimento. E aí a gente pode viver num mundo melhor, mais livre, mais satisfeito. Ah, maravilha! Muito obrigado mesmo, viu? Demais ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, beijo, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos.